Tudo bom, pessoal? Muito prazer falar com vocês. Meu nome é João Greco, sou médico. Se você está aqui me escutando, é que provavelmente você deva curtir muito a área de urgência, de emergência. Talvez você dê plantão, talvez você seja médico, enfermeiro. Então, quero te agradecer por você estar aqui gastando esse tempo comigo, me escutando, ouvindo o que eu tenho a te dizer. E fica aqui, porque eu tenho certeza que muita coisa que eu vou falar vai servir muito para você, vai te ajudar, vai melhorar a tua dinâmica no teu plantão, vai melhorar a tua vida como médico, como enfermeiro. E é isso que eu tenho para falar para você hoje, tá joia? Então me acompanha aí que eu tenho certeza que tem alguma coisa muito especial para você. Hoje, para mim, esse episódio é um episódio muito especial porque muita gente me pergunta sobre o que é o emergência. Fala, João, o que é o emergência de fato e como ele começou, como ele surgiu, o que isso vai me ajudar, o que eu que trabalho com um plantão, eu que sou médico, eu que sou enfermeiro, o que isso vai me ajudar. E para eu contar a história do emergência e falar o que é o emergência, eu preciso contar a minha história, porque é uma coisa que está muito fundida a outra. As duas coisas são basicamente o mesmo. E você que não me conhece, meu nome é João Greco, sou médico, sou casado, tenho 34 anos de idade, sou casado com a Jamile, sou pai da Radassa, moro em Mogi das Cruzes, né, região metropolitana de São Paulo. E eu sou formado há 12, 13 anos, na verdade. Me formei em Presidente Prudente, na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente. E a minha história é muito interessante com a medicina, porque eu falo que eu sou um médico um pouco renegado, eu não queria ser médico. Eu não tenho aquela história que muita gente tem de mas minha mãe é médica, meu pai é médico, meu tio é médico, eu sempre quis ser médico. Não foi sempre assim. Por volta dos 16 anos de idade, mais ou menos, eu tinha o sonho de ser piloto de helicóptero. Aí você fala assim, João, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tinha o sonho de ser piloto de helicóptero, eu sempre gostei de voo. Eu lembro que eu brincava no computador, tem um programa chamado Flight Simulator, que a gente simula que tá voando e tal, eu me amarrava naquilo. E eu não tinha nenhuma aspiração, quando nos 16 ou 15 anos de idade, de fazer uma faculdade de alguma coisa, um direito, medicina, aquelas escolhas padrões, né, que todo mundo faz. E eu lembro que estava tudo certo, com mais ou menos 16 para 17 anos de idade, estava tudo certo para eu ir para uma escola de formação de piloto de helicóptero. Meu pai estava vendo tudo, isso seria em Ibiúna, aqui, uma cidade próxima aqui de São Paulo. Tava tudo ok, a gente estava levantando fundo para isso e tudo mais, e se mobilizando. E um certo dia eu estava passeando com a minha mãe num shopping em Presidente Prudente, que é a cidade onde eu estudei. Tinha uma livraria que vendia livros em geral. Eu passei ali e um livro me chamou muita atenção. Eu estava andando, a capa me chamou a atenção, uma capa meio marrom, que tinha um homem desenhado com uma montanha atrás. E esse livro se chamava O Futuro da Humanidade. E quem escreveu esse livro foi Augusto Cury. Não sei se você conhece. Augusto Cury é um psiquiatra, psicanalista, um médico, um cara aí muito renomado que escreve sobre inteligência emocional, sobre, enfim, sobre essas questões da psique e tudo mais. Ele é muito famoso. Ele tem séries e séries de livros nesse sentido. E esse livro me chamou a atenção quando eu li a sinopse, falava que era um jovem médico que se chamava Marco Polo. Isso tá no livro, se você comprar você vai ver. E vale muito a pena, recomendo total. Anota esse nome, O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. E quando eu comecei a ler aquele livro, me chamou a atenção porque era a história desse Marco Polo, que era um jovem que sonhava em ser médico, e ele começa a ajudar os pacientes dele, ele começa a ajudar as pessoas, ele vai se envolvendo nisso, ele se torna psiquiatra. E, cara, isso chamou muito a minha atenção. Isso bateu muito com uma coisa que existia dentro de mim. Eu venho de uma cidade interior chamada Tupi Paulista, uma cidadezinha de 15 mil habitantes. Hoje está um pouquinho maior, se eu não me engano, mas uma cidade bem interiorana e tudo mais. Eu sou filho de uma mãe médica, minha mãe é pediatra, só que minha mãe nunca foi aquela pediatra padrão de consultório e etc, de hospital, não. Minha mãe sempre trabalhou em serviço público. Minha mãe sempre, a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, minha mãe trabalha com SUS. E eu recebi da minha mãe uma carga muito grande no sentido de, filho, você precisa ajudar alguém, você precisa fazer diferença na vida de alguém.
E meu pai é pastor evangélico, da Igreja Presbiteriana Independente. E associado a isso, meu pai tinha um comércio na nossa cidade, né? E o meu pai e minha mãe sempre colocaram muito isso para mim: filho, você precisa ajudar alguém, você precisa fazer diferença na sociedade, você precisa fazer diferença onde você tá, você precisa fazer diferença no mundo que você vive. E eu sempre levei isso comigo. E quando eu vi esse livro do Augusto Cury, quando eu comecei a ler, aquilo mexeu comigo. Falei assim, isso despertou algo em mim que falou: cara, por que você não faz medicina? Na medicina você vai conseguir ajudar muita gente. Na medicina você vai conseguir seguir isso que você aprendeu do teu pai e da tua mãe, esse legado, essa forma de ser. E na medicina talvez você se encontre muito mais do que pilotando um helicóptero. Nada contra, muito pelo contrário, mas naquele momento tudo que eu tinha de vida começou a casar com o fato de ser médico. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei: pai, não vou mais fazer escola de pilotagem, vou fazer vestibular para medicina. Foi uma outra luta, porque eu não era o melhor aluno da turma. Nunca fui o aluno nota 10, o aluno nerd, o aluno que estuda horas a fio. Não, muito pelo contrário, eu era um aluno mediano para baixo. Eu era da turma do fundão, eu era da turma da galera que curtia, eu era da turma da galera... Na época eu era músico, tocava muito, então tinha banda, ficava ensaiando altas horas e tudo mais. Eu não era da turma da galera que estudava com afinco, né? E meu pai falou: tudo bem, filho, se é tua vontade, segue isso daí, vamos lá, vai fazer e tudo mais. Prestei alguns vestibulares, prestei na PUC, em São Paulo. Milagrosamente eu fui para a segunda fase da PUC. E mesmo sem cursinho, sem ter feito um preparo específico. E quando eu prestei o vestibular na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, fiquei na lista de espera. E eu lembro que, como eu fiquei na lista de espera, eu até falei: poxa, eu acho que não é pra mim, deixa quieto. Uma semana depois, o pessoal da faculdade me liga. Fala: João, você passou. Algumas pessoas desistiram e você entrou. Cara, eu lembro que aquilo pra mim foi assim, eu chorei, eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, se eu pulava, mas foi um momento de muita certeza pra mim. Falei: é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí fui fazer a faculdade de medicina, né? Entrei e a faculdade, né, são 6 anos e foi um período muito bacana, um período que eu comecei a gostar muito de medicina, que eu comecei a me entregar muito pra medicina. E foram 6 ótimos anos da minha vida de muito estudo, muita dedicação. Mudei um pouco aquele perfil de ser o último aluno e comecei a me interessar mais. O helicóptero ficou como hobby. Espero um dia poder, quem sabe, né, tirar aí uma carteira para poder pilotar e tudo mais, mas por hora a medicina tomou esse lugar. E aí começa a minha história com a medicina. Só que vem a melhor parte da minha história, porque quando eu me formei, né, depois de 6 anos que a gente pega o canudinho, eu senti que finalmente eu não sabia absolutamente nada sobre medicina. Né? E você fala assim: poxa, João, mas você faz 6 anos de medicina, você acha que você sai despreparado? Eu não acho, eu tenho plena certeza. Aconteceu comigo. Talvez você que está se formando agora em medicina pense a mesma coisa que eu, ou talvez você que já é médico há algum tempo também pense a mesma coisa que eu. Porque, cara, na faculdade você sai com uma boa base teórica, mas sem nenhuma base prática. Quase nenhuma. Eu não vou ser injusto com as faculdades de hoje em dia, porque hoje em dia tem muita faculdade que tem treinamento, que tem boneco, que você tem a prática que a gente chama de internato, né? E você que é médico sabe o que eu estou falando. A gente vai para o internato, a gente pratica muito ali, né? E a gente tem uma carga prática muito grande para somar junto com essa parte teórica. Só que quando a gente vai para a realidade, para a vida nua e crua, não é assim, cara. Você vai dar um plantão, você sabe disso. Eu lembro que no meu primeiro plantão, eu estava atendendo uma garotinha de mais ou menos uns 6 anos de idade. Ela chegou com a mãe dela, sentou na minha frente, primeiro plantão. E detalhe, o meu primeiro plantão foi na cidade de Garatá, não sei quantos conhecem, é uma cidade que fica próxima a Campinas, aqui em São Paulo, uma cidade linda, maravilhosa, tem uma represa fantástica, uma cidade turística. E meu primeiro plantão foi no pronto atendimento de Garatá. Eu lembro que para ir para lá, eu estava na casa do meu tio, que mora em Garatá, ele mora um pouco distante da cidade. Eu errei 4 vezes a entrada do trevo da cidade.
4 vezes. Era para entrar num lado, eu entrei em outro. Para você ter noção da carga emocional que eu tava sentindo naquele momento de dar meu primeiro plantão, né? E aí eu lembro que eu cheguei, a primeira pessoa que eu atendi foi uma garotinha de 6 anos, estava com a mãe. A mãe chegou e falou, doutor, minha filha tá com dor para urinar. Você que é médico sabe, dor para urinar, muito provavelmente infecção de trato urinário, alguma coisa do gênero. Só que eu lembro que eu travei total. Eu olhava para a cara da menina, travado. Eu não conseguia falar nada. Eu não sabia se eu prescrevia uma dipirona, eu não sabia se eu prescrevia um antibiótico, eu não sabia se eu fazia um Buscopan, eu não sabia nem o que escrever. E tremendo. Minha mão tremia igual vara verde que eu não consegui escrever na ficha de admissão da menininha. Eu não consegui escrever, de tanto que eu tremia. E aquilo me deu um pavor. Aí eu virei pra mãe e pra menina e falei assim, ó, senhora, me dá uma licencinha, eu vou no banheiro rapidinho, vou ver um negocinho no banheiro e volto. E fui lá rapidinho pra olhar no meu celular pra ver o que eu iria prescrever pra ela. Aí você fala pra mim, nossa, João, mas, você saiu da faculdade desse jeito? Saí desse jeito. Por quê? Porque quando você começa, né, você fica 6 anos na faculdade com essa carga de responsabilidade enorme que é passada a você, e aí você chega para atender, você não consegue juntar isso muito bem. E aí algumas pessoas lidam melhor, outras pior. Eu lidei muito mal, né? Aí eu lembro que depois eu voltei e fiz a medicação para criança e tudo mais e liberei, mas aquilo me marcou muito. E aí eu comecei com muito medo. Uma coisa que no meu começo de carreira fica muito na minha cabeça é o medo que eu tinha. O medo que eu tinha de ser processado, o medo que eu tinha de algum paciente não entender minha conduta, o medo que eu tinha de não agradar o meu paciente. Isso mexia muito comigo. Isso me causava muito transtorno. E aí eu lembro que em um plantão de carnaval, eu peguei meu CRM meados de janeiro. Num plantão de carnaval, eu estava lá em Garatá e eu estava atendendo e tudo mais. De repente, a moça que faz as fichas, né, que ficava ali na recepção, vira para mim e fala assim, doutor, chegou uma emergência. E ela falou muito calma, muito tranquila, né? E a coisa, quando ela falou, doutor, chegou uma emergência, não conectou direto, né, na minha cabeça. Ainda ficou assim, eu falei, pô, o que será que é, né? Eu lembro que eu saí do consultório, e o consultório ficava distante da sala de emergência, a sala de emergência ficava um pouco mais lá pra frente, o consultório mais pra trás, eu saí. Quando eu saí do consultório, que eu fui andando, eu só via os pingos de sangue no chão. E esses pingos iam aumentando e virando poça de sangue. Cara, você imagina a minha angústia, recém-formado, com medo de trabalhar, se sentindo despreparado, num pronto atendimento sozinho, sem nenhum outro médico, era eu e Deus. Eu sempre falo que, inclusive no meu curso, eu falo muito sobre essa questão de onde você dá o seu primeiro plantão. Será que o melhor lugar para você dar o seu primeiro plantão é um lugar que tem pouco atendimento e você está sozinho? E eu falo um pouco sobre isso porque não é, de fato. E aí eu lembro que eu estava eu e Deus, poça de sangue, eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí chegou um rapaz, ele estava em cima da maca, era carnaval, ele tinha brigado num bar, se desentendeu com outro, um outro cara esfaqueou ele, abdômen, tórax, vários pérfuro cortantes no tórax, no abdômen, várias perfurações, e ele estava em cima da maca, estava já entrando em dificuldade respiratória, assim, com certeza fez o pneumotórax, mas na época eu não sabia ver isso, eu não sabia diagnosticar um pneumotórax, eu não sabia o que era um pneumotórax. E eu lembro que quem me salvou, isso mexeu muito comigo, e isso é didático para mim até hoje. A primeira pessoa que me salvou dentro de uma emergência foi um técnico de radiologia. O nome dele é Marcos. Lembro dele até hoje. Porque o rapaz, o paciente, estava deitado, estava piorando a dispneia, a falta de ar, estava piorando, e eu lembro que o Marcos puxou a cabeceira da maca e falou, doutor, vou colocar oxigênio nele, porque nem isso eu consegui fazer. Eu entrei em estado de catarse total. Eu era o médico, tinha um monte de gente chegando, tinha familiar, e tinha enfermagem. Você que já deu plantão sabe como é que é. Sala de emergência lota, todo mundo desesperado, sem muito recurso. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu tive capacidade de falar foi, põe na ambulância
e vamos embora daqui para Jacareí, que era a nossa referência, né? A Santa Casa de Jacareí era a porta aberta para os outros municípios que recebiam. E, cara, eu fiquei mudo, fiquei calado, e a enfermeira me ajudando, e fazendo curativo compressivo, e limpando, mas eu não tive capacidade de fazer absolutamente nada. Isso me marcou profundamente. Hoje, graças a Deus, esse cara tá vivo, tá super bem. Quando eu trabalhava lá, ele, inclusive, se encontrava comigo, ia conversar. Graças a Deus, deu tudo certo com ele. Ele sobreviveu. Mas eu me senti, pela primeira vez na medicina e como médico, eu me senti totalmente despreparado e eu me senti totalmente desnecessário. Eu sempre digo, né, que o médico precisa saber a emergência por 2 motivos: para estar preparado e para ser imprescindível para aquele paciente. E eu não tinha nenhum dos dois, né? E aí você começa a entender onde a emergência começou a nascer. Você começa a entender que eu tô te contando toda essa história para dizer onde nasceu a emergência, né? Eu digo que a emergência nasceu nesse dia. Porque naquela época, meados mais ou menos de 2013, 2014, a gente não tinha o YouTube tão forte como a gente tem hoje. Rede social, então, assim, era outra coisa, era bem diferente. E a gente não tinha essa inundação de informação que a gente tem hoje, inclusive podcast, vídeo, rede social e tudo mais, nós não tínhamos naquela época. E eu saí da faculdade, a única coisa que a gente tinha, se você é da mesma faixa que eu, você deve lembrar, o Black Book. O Black Book, aquele livrinho preto que a gente pegava, né, saía da faculdade, comprava, que você abria e você consultava para ver tudo, as suas condutas ali, era isso que a gente tinha. E o Emergência começou a nascer aí. Nasceu nessa minha necessidade de me preparar e de ser útil para o meu paciente. Porque eu comecei a entender que eu não sabia de emergência. E eu lembro também uma vez que uma paciente chegou para mim, lá nessa cidade de Garatá, e ela estava totalmente desacordada, né? E ela chegou e o pessoal já, doutor, o paciente tá morrendo, não sei o que, aquele corre-corre. A gente colocou ela na maca, colocou ela na sala de emergência e ela, de fato, ela já estava em óbito. Mas eu lembro que eu fiquei pensando, se eu tivesse que entubar essa paciente, eu não saberia entubar essa paciente. E detalhe, eu já tinha feito a CLS, eu já tinha feito PH-TLS, eu já tinha feito inúmeros cursos preparatórios nesse sentido de treino e prática, e mesmo assim eu tinha dificuldade. E pode ser que você que está me ouvindo agora, você tenha a mesma dificuldade que eu. Porque é muito bonito quando a gente sai da faculdade e fala que a gente está preparado, né? Ou quando a gente posta aquela foto no Instagram com jaleco, ou quando a gente recebe o cumprimento por ser doutor, por ser médico. E só que só nós, só você médico sabe, no fundo, tudo que você está preparado ou não para fazer. E eu não estava preparado. E aquilo mexeu novamente comigo. E eu senti um desejo enorme de começar a aprender sobre urgência e emergência. E aquilo foi mexendo tanto comigo que eu saí do PA, onde eu trabalhava, e comecei a trabalhar na rodovia. Eu comecei na rodovia Ayrton Senna. Não sei quantos conhecem, mas eu trabalhava no resgate rodoviário ali. E fiquei uns 2, 3 anos trabalhando. E foi um começo muito complicado, mas era um começo que me desafiou. Eu lembro o dia que eu fui fazer entrevista com o médico-chefe ali do resgate, e ele virou e perguntou assim pra mim, falou, doutor, você sabe entubar? Eu falei, sei, tranquilo, opa. Doutor, você sabe lidar com paciente grave? Eu falei, tranquilo, só que por dentro eu sabia que eu não estava tranquilo, e apesar de ter feito curso, fiz a CLS, fiz, como eu falei, o PH-TLS e outros, mas eu não estava tranquilo na minha prática. E quando eu ia estudar, eu sempre percebi o quê? Que as pessoas falam de emergência de uma forma como se todo mundo que ouvisse o que elas estão falando soubessem o que elas sabem. E isso mexia muito comigo. Porque eu ouvia, por exemplo, que é uma desfibrilação e uma cardioversão e parecia muito fácil para quem estava falando. Mas para mim sempre soou muito difícil. Emergência sempre foi muito difícil para mim. E eu tenho uma teoria que eu falo o seguinte, o melhor professor é o aluno mais despreparado. Eu vou repetir que isso é muito interessante. O melhor professor é o aluno mais despreparado. Por quê, João? Porque o melhor professor, ele primeiro
tem que ser aquele cara que menos sabe sobre o assunto. Porque com certeza, quando ele for dar uma aula, ele vai entender o que você que está aí atrás, você que está ouvindo, tem de dificuldade. Agora, se o professor ele é um cara que nunca teve dificuldade, ou que talvez um dia teve dificuldade, mas hoje domina absurdamente o assunto, muito dificilmente vai entrar na sua cabeça o que ele está falando. Porque ele não sabe quais são os labirintos que tem na tua mente para chegar àquela ideia. Isso eu estou falando dentro da área de urgência. Pode se aplicar para muitas outras, né? E aí você começa a entender que o emergência começa a nascer aí. Como eu tinha muita vontade de fazer emergência, eu prestei prova para a residência de medicina de emergência do Hospital Santa Marcelina em São Paulo. Passei, fui um dos residentes. A minha foi a segunda turma de residentes. Porque se você não sabe, a medicina de emergência ela é uma especialidade relativamente nova no Brasil. Antigamente, quem exercia medicina de emergência não era um especialista. Era um colega da clínica médica que fazia medicina de emergência, mas não necessariamente alguém que fizesse residência de medicina de emergência. Isso mudou no Brasil. E eu fui da segunda turma do pessoal de residentes do Santa Marcelina, ali de Itaquera, de São Paulo. E eu lembro que eu entrei, foi aquela festa e tudo mais, e, que top, entrei, e foi para mim uma lua de mel, porque eu amava, né, emergência, até hoje amo, na verdade. E foi uma lua de mel quando eu entrei. E hoje eu sou casado, e nós, bem na época da residência, eu descobri que eu ia ser pai. A minha esposa falou, amor, estamos grávidos, você vai ser papai. E aquilo virou uma chave na minha cabeça, muito grande, porque eu entrei num ritmo de trabalho muito apertado. E aí, quando eu entrei nesse ritmo de trabalho extremamente apertado, eu fiquei assim, poxa, será que agora eu dou atenção para minha família, para minha filha, ou eu sigo a minha carreira na medicina de emergência? E eu não estou dizendo que você não possa fazer as duas, não. Você pode sim, com certeza, mas para mim estava sendo muito complicado, para minha realidade. E eu optei por, de fato, ficar com a minha família. Eu optei por, de fato, ser um pai mais presente, ser um marido mais presente, estar junto ali. E aí eu abandonei a medicina de emergência, saí da residência de medicina de emergência uns 2 meses depois, bem cedo. E o emergência veio junto com isso. Quando eu saí da medicina de emergência, eu queria, de fato, levar toda a informação que eu tinha adquirido nesse tempo de luta em pronto-socorro e tudo mais para as pessoas, né, para os colegas médicos, enfermeiros e tudo mais. E aí o emergência nasce disso, né? E eu me lembro que em meados de 2017 eu estava lá em casa e eu comecei a gravar. Aí você imagina o seguinte, né? Médico, a gente não entende nada. Você fica 6 anos na faculdade aprendendo medicina, você não sabe nada além. Fui estudar, comprei uma câmerazinha e falei, vou começar a gravar vídeo agora e falar sobre isso. E aí, despretensiosamente, eu comecei e eu vi que muita gente tinha as mesmas dúvidas que eu. Muita gente sofria da mesma angústia que eu. De não conseguir ir num plantão com tranquilidade, não conseguir manejar um paciente grave com tranquilidade, de fazer a CLS, a TLS, PH-TLS, sopa de letrinha e tudo mais, e mesmo assim patinar em atendimento. E o emergência surgiu daí. E comecei a gravar vídeos eu comecei um trabalho muito bacana. E as pessoas ouviam, as pessoas se identificavam com a minha história, com tudo que eu tinha para falar. Comecei a viajar o Brasil inteiro, fui de Iapoque ao Chuí dando palestra e falando, foi um momento muito bom. E começa essa ideia do emergência de que é, na verdade, levar conhecimento sobre urgência e emergência para médicos e enfermeiros de uma forma que eles entendam e que faça sentido e que mude a prática, que não necessariamente eu só fique falando sobre fisiopatologia e que você não consiga usar isso no teu plantão, no teu dia a dia. Foi essa a minha vontade. O emergência nasceu com isso. Nasceu com essa minha vontade de ajudar, com essa minha dificuldade enorme em fazer medicina de emergência e com toda essa história que eu contei, surgiu e começou. E as coisas foram acontecendo, eu disponibilizei um curso, as pessoas pediam muito, João, vende alguma coisa,
Me ensina alguma coisa, porque só o gratuito eu não quero mais, eu quero alguma coisa que eu possa me debruçar, estudar e fazer junto com você. Comecei a vender um curso. Na época era muito mais voltado para atendimento pré-hospitalar, que é o que eu fazia muito, SAMU, resgate, etc. E isso foi se tornando cada vez mais hospitalar, porque foi mudando também a minha prática, né? Hoje eu não trabalho mais no atendimento pré-hospitalar, mas trabalho com medicina de emergência em um hospital de uma grande rede particular de São Paulo. Faço sala vermelha ali, trabalho com medicina de emergência dentro da sala vermelha. E o emergência foi mudando assim. Então o que eu posso te dizer é que, e contando toda essa minha história, tentando trazer alguma coisa de valor para você, não se sinta amedrontado quando você vai dar um plantão e você não sabe o que fazer. Isso é normal. E eu preciso estar aqui para te falar isso. Isso vai acontecer. E vai acontecer com você se você é recém-formado, vai acontecer com você se você já tem um pouco de prática, vai acontecer de qualquer jeito. Você muitas vezes vai se sentir totalmente despreparado. E é normal. E talvez algumas pessoas digam para você que não é normal um médico se sentir despreparado. É normal, acontece. A carga é muito grande. A gente está lidando com vidas. Se um cabeleireiro erra o cabelo, erra o corte, o máximo que vai acontecer é que essa pessoa nunca mais volte no salão dela. Se um arquiteto erra o design de um local, de uma casa, o máximo que vai acontecer é que esse cara nunca mais seja contratado. Agora, se você é médico, se você é enfermeiro, erra uma conduta, erra um diagnóstico, você está perdendo uma vida. É um pai de família que não volta para casa. É uma mãe que não vai segurar mais o filho. É um primo que não vai ver o outro. É um irmão que não vai ter o outro irmão junto. Você entende o peso da responsabilidade do que a gente faz? Então é totalmente normal que você sinta que você se sinta totalmente inseguro, despreparado para que você faça isso. Essa é a parte ruim e ao mesmo tempo a parte boa de você ouvir de mim que sou médico, que sou teu colega, que estou vivendo tudo que você está vivendo, de que é normal. Isso faz parte. Aí tem a página 2, e eu tô aqui justamente, tudo que eu tô fazendo aqui nesse podcast, falando e aqui, é justamente para te mostrar a página 2 disso que eu tô dizendo. E aí já existe uma coisa muito importante que eu preciso te falar aqui, na verdade duas. E a primeira é a seguinte: você é médico, você é enfermeiro, você que lida com plantão, você que dá plantão, que trabalha com urgência, com emergência, enfim. É normal que você se sinta despreparado. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente diz pra gente o contrário, né? Fala, pô, mas você é médico, você tem que estar preparado para dar plantão. Concordo. Ah, mas você é enfermeiro que trabalha só com isso, você tem que estar totalmente preparado. Concordo. Mas nem sempre é realidade. Nem sempre é realidade, principalmente se você é recém-formado ou se você não teve uma boa carga de prática com medicina de emergência na tua faculdade. Então é normal que você se sinta despreparado. Totalmente normal. Não se cobre por isso. Não se cobre por se sentir despreparado. Não se cobre por você não ter, de fato, ainda tudo que você precisa para ser um profissional top dentro da emergência. Faz parte. Essa é a página 1. Agora eu preciso te falar da página 2. A página 2 é: não continue despreparado. Por favor, não continue despreparado. Não continue sem saber o que fazer. Não continue sem saber como atender. Não continue indo dar plantão com medo, porque eu sei que tem muita gente, eu vivi isso anos da minha vida, eu ia dar plantão com medo. Eu lembro que eu colocava o celular para despertar, se eu tinha que estar lá às 7 horas, colocava o celular para despertar às 6 horas da manhã, eu já começava a ter ansiedade e ter desgaste emocional de saber que eu tinha um plantão. Porque eu não sabia o que ia chegar para mim. E aquilo começou a me corroer e fazer mal para mim, a gerar ansiedade, a gerar outros transtornos. E não deixe que isso aconteça com você também. Se prepare. Seja um médico melhor todo dia. Seja um enfermeiro melhor todo dia. Esteja ali na linha de frente sendo melhor todo dia. Melhor hoje do que você foi ontem. Porque isso vai fazer não só diferença para o seu paciente, mas vai fazer diferença para você, para a tua qualidade de vida como médico, como enfermeiro, como pessoa. Então, lute para isso. E é justamente para isso que eu estou aqui hoje, é justamente para isso que o Emergência nasceu. O Emergência nasceu para te dar suporte, para te dar tranquilidade para trabalhar,
para fazer você entender conceitos e coisas da medicina de emergência que em outros lugares você nunca aprendeu e que você nunca... E acontece muito aquilo que eu falei, que talvez a pessoa que está ensinando não tenha noção da dificuldade que você tem. Então eu quero te convidar, se você quer de fato ser melhor, se você quer melhorar, que você conheça meu curso, que você conheça o Emergência. É só acessar, tem um link na bio, ou acesse www.emergenciacursos.com.br www.emergenciacursos.com.br. Cara, lá você vai encontrar todo o meu material, tudo que eu tenho para te ajudar, tudo que eu tenho para oferecer. Tem o grupo de Telegram. Entra lá, clica, conhece, navega pelo site. Tem o blog que eu escrevo toda semana um artigo diferente sobre medicina de emergência, sobre a prática da vida de plantão e tudo mais, que eu tenho certeza que vai te ajudar, como já ajudou muita gente. E quero te convidar para que você continue escutando, continue ouvindo, continue comigo aí por um bom tempo. Tá bom? É isso, um grande abraço, até a próxima. Esse já pode cortar para a gente começar o outro, tá?